Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e eu acho que é importante nesse dia de hoje a gente falar sobre a super quarta, né, que teve reunião do Federal Reserve, mantendo a taxa de juro, parando com as quedas da taxa, e a gente teve a reunião do Copom, a primeira delas presidida pelo novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que sucede aí o Roberto Campos Neto. Então a gente teve alguns pontos que são interessantes, inclusive eu estou gravando aqui na quinta-feira, mercado abrindo com bastante alta aqui, né? E vocês devem ter percebido aqui muitas ações subindo, inclusive empresas small caps, e vocês vão entender por que que o mercado gostou desse comunicado agora do Galípolo. Logo depois da vinheta a gente começa, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já vai começar. Bom, então, o que acaba acontecendo, né? O Banco Central, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles têm uma política monetária que visa conseguir chegar a dois pontos principalmente. O principal deles é levar a inflação para a meta de inflação proposta. A meta de inflação proposta nos Estados Unidos é 2%, no Brasil é 3%. Tá? Os dois estão com uma taxa de inflação acima desse valor. Então, ambos os bancos centrais estão colocando taxas que eles consideram restritivas, ou seja, acima daquilo que é considerado juro estrutural neutro, para que a economia reduza o ritmo dela de crescimento e aí ela consiga levar a inflação de volta para a meta. Só que qual é a grande questão, né? Não é só a inflação que... Não, desculpa. Mas qual é a grande questão? Não são só os juros que acabam impactando na inflação, e isso acaba trazendo alguns desdobramentos que a gente vai tentar explicar no vídeo. A segunda questão aí que todos os bancos centrais agora eles também olham é o seguinte: não adianta eu levar a inflação para a meta e eu acabar com toda a economia gerando um desemprego de 20, 30, 40, 50%, né? Então, todos os bancos centrais agora, eles têm um mandato duplo, vamos dizer assim. Você tem um mandato que busca levar a inflação para a meta, e um outro mandato que tenta levar a inflação para a meta, mas causando o mínimo de impacto em desemprego, né, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí, partindo desse pressuposto todo, tá, eu vou trazer aqui agora o primeiro statement, né, do Federal Reserve, e depois a gente traz o comunicado do Copom. Tá? O Federal Reserve aqui ele vinha de duas quedas de juros, e agora, nessa reunião, ele não cai mais a queda de juro, tá? Mas eles continuam falando que continua expandindo a atividade econômica em um movimento muito sólido, a taxa de desemprego se estabilizou, mas num nível baixo nos meses recentes, e as condições de mercado aqui continuam muito sólidas. E a inflação, por qualquer motivo, ela se mantém elevada aqui. Tá? Então, o próprio comitê ele fala, né, que ele julgou que, julgando todos os riscos para chegar numa taxa de desemprego e de inflação, que são os objetivos, elas estão mais ou menos aí em equilíbrio com essa taxa. Então, eles mantêm a taxa entre 4,25 e 4,50 e eles citam que eles continuam reduzindo, tá, os títulos do Tesouro e também de dívidas, né, hipotecárias e etc., que são aquelas dívidas que acabou que cresceu muito a quantidade de título e eles estão tirando essa liquidez do mercado americano. Mesmo assim, o mercado americano está crescendo, o que mostra que talvez essa redução de dívida está sendo num ritmo adequado, né? Então, o mercado, o que ele fez? Ele precificou um mercado que a gente chama de soft landing lá nos Estados Unidos, ou seja, um mercado em que
o Federal Reserve vai ter competência suficiente para conseguir levar a inflação de volta para a meta sem causar um cenário de recessão. E até o momento ele tem conseguido fazer isso. Talvez demore mais do que se imagina, talvez demore aí uma década, alguma coisa nesse sentido, mas não entrar numa recessão e não aumentar muito a taxa de desemprego já vai valer essa demora toda, né, para retirar a liquidez de mercado e para fazer a economia também se manter ativa, gerando emprego. Então, esse é o grande ponto dos Estados Unidos. Agora, em entrevista logo depois, o Jerome Powell ele fala que ele não tem ainda como prever qual vai ser os impactos das políticas do novo presidente Donald Trump na economia e na política monetária, né? Até porque tem algumas políticas ali que são inflacionárias. Tem algumas que são deflacionárias também, diferente do Brasil, né? Por exemplo, quando ele fala que ele quer reduzir impostos das empresas, né, que são americanas, você tem uma política claramente deflacionária. As empresas pagando menos impostos, elas podem reduzir preço. Na hora que ele fala que ele quer aumentar imposto de importação da China ou dos outros países, é uma política inflacionária. Na hora que ele quer deportar pessoas, e ele cita isso, né? Claro que deportação sempre tem, mas na hora que ele diz que ele quer deportar mais pessoas, você vai ter menos mão de obra lá dentro num cenário que já está quase de pleno emprego, e aí você vai ter um aumento do custo dessa mão de obra, até porque a mão de obra deve ser mais de pessoas nativas americanas, que é mais cara a mão de obra do que do imigrante. Então você tem de um lado políticas inflacionárias, do outro lado políticas deflacionárias. Qual é a minha visão? A minha visão é que, acima de tudo, né, e diferente do presidente do Brasil, por exemplo, o Donald Trump ele é um empresário, né? Ele é um empresário, é um bilionário, ele tem lá os cassinos dele, tem os hotéis, tem a rede toda de empreendimentos, né? Ele é uma pessoa de sucesso e, como tal, ele pensa a economia como um empresário. Então, é óbvio que ele quer fazer a América mais forte, ele não quer perder a hegemonia que os Estados Unidos têm para a China ou para nações asiáticas, mas ele sabe até onde o calo aperta, na minha visão. Tá? Alguma inflação pode acabar acontecendo, pode ser mais consistente, mas, por outro lado, existem políticas deflacionárias também. Então, Estados Unidos, o que pode acontecer agora de curto prazo? A taxa de juros se mantém um pouco mais alta, algo que já estava ali na cartilha de qualquer analista, de qualquer gestor, e aí o que acontece? Você tira um pouco do interesse em países emergentes, a não ser que esses países subam as taxas de juros. Tá? Então, o Brasil, por exemplo, está tendo que manter uma taxa de juro real aí já chegando em 9%, e outros países também estão tendo que subir a taxa de juro real, até porque os próprios Estados Unidos estão com uma taxa de juro real de 2%. Então, você tem que o Brasil ele não é uma ilha, né? E sem, né, ninguém em volta. Ele tem relações comerciais, tem dinheiro que entra, dinheiro que sai. Então, o Brasil, ele sim é afetado, é impactado pelas outras economias. Aí a gente passa para o comunicado do Copom, né? O comunicado do Copom, ele veio muito positivo na minha visão, tá? Por quê? Porque o principal risco que o mercado via com relação ao novo presidente, o Gabriel Galípolo, e aos dois novos diretores, eram que essas pessoas agora, sendo maioria, né, porque o Lula já tinha botado 2 diretores no ano anterior, e agora com o presidente mais 2 diretores, são 5 contra 4 ainda do outro. Se eu não me engano, senão agora está 7-2 ou está 5-4. Mas tendo o presidente ali, que é o voto de Minerva, de qualquer forma, a gente tem agora teria agora uma possibilidade de você retirar aquele viés mais técnico do Banco Central, do Copom,
e você trazer um viés mais político para o Comitê de Política Monetária. E ao menos nessa primeira reunião ficou muito claro que o viés vai continuar sendo técnico. Ou seja, se o Brasil precisa levar a meta de inflação para 3%, que essa foi a meta que o Comitê de Política Monetária definiu, né, e você vai levar no horizonte relevante, que agora é segundo ou terceiro trimestre de 2026, a gente já vai ler aqui, o que acontece? Você precisa elevar juros nesse momento, porque a taxa de inflação esperada para o futuro não está chegando nesse 3% que é a taxa. Isso é ser técnico. Tá? Então, esse é o principal risco que o mercado via com o Gabriel Galípolo, e agora reduziu esse risco, né? A gente percebeu nessa primeira reunião que não teve ingerência política, o que é um grande ponto positivo aí. Bom, aí a gente agora sim passa para o comunicado do Copom. Alguns pontos aqui que são interessantes, mas que eles são parecidos com as outras reuniões, né? Sabendo que o Copom elevou a taxa Selic para 13,25% ao ano, um aumento de 1%, que já estava contratado na última reunião, mas que, como tinha mudado o presidente, é claro que o mercado, embora não falasse, não verbalizasse isso, ele tinha algum receio que pudesse ser diferente. Então, primeiro ele fala da questão do ambiente externo dos Estados Unidos, que suscita mais dúvidas, falou da reunião do Federal Reserve, falou dos bancos centrais das principais economias e etc. Aí ele passa para o cenário doméstico. O que acontece com o cenário doméstico? A projeção de inflação do Copom para o terceiro trimestre de 2026, atual horizonte relevante política, situa-se em 4% no cenário de referência. E aí vale a pena a gente olhar a tabelinha aqui embaixo. Né? O que é esse 4%? 4,6% de preços administrados, 3,8% de preços livres. Tá? O que é preços administrados? Preços administrados é preço de luz, de água, de gasolina, tudo que o governo tem, de medicamentos, tudo que o governo acaba interferindo. Né? E preços livres é o que o mercado acaba interferindo. Então, isso aqui é um grande sinal, para mim, pelo menos, tá? Que aquelas empresas de dividendos tradicionais e etc., que tem aqueles monopólios e que tem a agência reguladora que coloca, devem ter reajustes maiores do que a inflação. Isso mostra-se para mim aqui. Tá? Então, o IPCA administrados aqui, na minha visão, mostra um pouco disso. Então, eu tenho sido mais conservador, tenho buscado esse tipo de empresa e acho que vai continuar dessa forma. Tá? Claro que a gente tem um percentualzinho ali para aquelas empresas que a gente acha que tem um potencial grande de alta. Aí, a gente passa para a questão de balanço de riscos aqui, né? Os riscos de alta, eles são maiores. Como é que a gente sabe disso? Persiste uma assimetria altista no balanço de riscos. Então, quais são essas perspectivas aqui? Desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado. O que é isso? Vai ficar por um tempo maior acima do topo da meta, que é o 4,5%. Né? Então, o que isso significa? Que vai ficar acima do topo da meta, que é 4,5%, por mais tempo. Isso é desancoragem da inflação. Quer dizer, mesmo com aquela carga de juros que tinha, a inflação não conseguiu convergir nem mesmo para o topo da meta. Então, você precisa colocar mais juros. Tá? Vale a pena ver o vídeo da semana passada que eu falei sobre dominância fiscal. O risco de você ter juros muito altos quando um país já está com uma dívida muito elevada. Segunda coisa interessante de falar é o seguinte: resiliência na inflação de serviços, né, do que a projetada em função de um hiato de um produto mais positivo. Aqui é um pouco mais técnico, mas eu posso te dizer uma coisa. O que seria o hiato do produto? Quanto espera-se que o PIB vai crescer de acordo com as condições e quanto ele efetivamente cresce. Né? Quando você coloca um pouquinho mais de fermento, o que é fermento?
quando você distribui mais dinheiro, quando você tem mais gasto do governo, que gira mais a economia, você coloca um fermentinho ali, a economia cresce um pouco mais. Tem momentos que isso é importantíssimo, essa intervenção do governo, tá? Principalmente em momentos em que a economia está muito ruim, está recessiva, né? É um período pós-pandemia, aquele período lá de 2015, 2016, né? É um período depois do subprime. É importante que você, como governo, você faça a economia girar de novo quando ela para ou quando ela fica negativa. Agora, quando ela já está crescendo quase 4% e você coloca isso, o que você faz? Você gera mais inflação, embora você aumente ali um pouquinho o PIB naquele momento. Quer dizer, ele não vale a pena, ele não compensa. O gasto que o governo tem é menor do que a arrecadação que ele recebe. Então, por que eu acho que isso aqui já vai começar a reduzir um pouco? Porque a gente viu aqui, né, o último dado agora que saiu do CAGED mostra o seguinte, que o Brasil ele gerou 1.693.000 postos de trabalho em 2024. Só que o que eles botaram bem pequenininho aqui é o quê? O saldo em dezembro de 2024 apresentou uma redução de 535 mil vagas de empregos, variação relativa de menos 1,12. Tá? É claro que existe uma sazonalidade em dezembro, tem alguns lugares como indústrias que dão férias coletivas, etc., aproveitam para reduzir as pessoas e tudo mais, mas a gente também tem, por exemplo, a confiança dos serviços, né, do empresário de serviços, ela reduz pelo terceiro mês consecutivo. Então, essa questão da economia estar crescendo, ela começa a dar alguns sinais de que ela atingiu um topo. Tá? E a gente consegue perceber isso também na popularidade do governo e etc. Né? E a outro ponto aqui que também é importante é uma conjunção de políticas econômica externa e interna que tem impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Aqui o Copom ele fala mal da política fiscal, só que de um jeito muito mais ameno do que era antes. Né? O que isso significa? Se você gasta muito, você aumenta teu dívida sobre PIB, você não consegue atingir lá o arcabouço fiscal. O Brasil tem um risco maior, logo ele precisa aumentar a taxa de juro para captar esses recursos. Por outro lado, tendo um risco maior, vai ter dinheiro que vai sair do Brasil. Saindo do Brasil o dinheiro, essa taxa de câmbio ela acaba subindo. Taxa de câmbio subindo, traz a inflação, não tem jeito. É o caso da laranja agora, que antes era o caso da carne, que antes era o caso do tomate, e que vai ser um monte de outros casos, tá? Se o dinheiro continuar saindo do Brasil. Né? Então, esses são os principais riscos de inflação, segundo o Copom. Tá? Para os riscos de queda, eles falam uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, né? Que aqui é o risco que a gente falou semana passada de uma estagflação, um cenário menos inflacionário para economias emergentes decorrentes de choque sobre o comércio internacional. Aqui é principalmente quedas de commodities internacionais. Tá? Então, se acabarem guerras, o petróleo pode cair. Se a China reduzir o impacto dela de crescimento, o minério pode cair. Aí o alimento pode cair com uma safra maior, uma soja, um milho e etc. Então, isso tem mais a ver com essa parte. Tá? E aí, o que acaba acontecendo? Aqui o comitê ele fala que segue acompanhando com atenção os desenvolvimentos da política fiscal e como ela impacta na política monetária dos ativos financeiros, que eu já expliquei. A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida segue impactando, e aqui é de forma relevante, os preços dos ativos. Tá? Então, eles chegam a citar que eles decidiram elevar a taxa básica em 1% para 13,25% e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta. Eu não gostei dessa palavra redor. Tá? Para mim tem que ser para a meta, ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de objetivo fundamental. E aí ele meio que contrata uma outra alta de 1%, tá?
Então, se confirmando o cenário esperado, um ajuste de mesma magnitude na próxima reunião. Agora, ele não se compromete depois, né? Para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditado pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Então, eu posso te dizer o seguinte, assim, na minha visão, tá? O que vai fazer a inflação cair? Tá? O que vai fazer a inflação cair é o câmbio ficar comportado. Tá? Eu não vejo forma do câmbio ficar comportado com a taxa, a dívida PIB do Brasil crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Tá? A forma como essa dívida sobre PIB ela vai cair, tá? Ela vai ser como ou você aumenta a arrecadação, que pode vir de impostos novos ou de crescimento da economia, que vai ser muito mais difícil nesse ano, ou vai acabar vindo de corte de gastos. Tá? Corte de gastos, normalmente os governos fazem no primeiro e no segundo ano. Né? O terceiro e o quarto já é pensando na eleição. Esse governo continuou gastando no primeiro e no segundo. Então, eu acho muito difícil, né, que eles vão mudar a política econômica. E eu acho que o próprio mercado não acredita mais nisso. Tá? Eu acho que a quantidade de chances que esse governo teve para mostrar que ele vai ser austero acabou. O mercado não acredita mais nisso. Então, o que deve acontecer, na minha visão? Tá? A economia começa a cair, começa a reduzir o crescimento. E aí a gente tem um risco que eu vejo muito grande, que é o governo querer trazer novos incentivos fiscais para tentar fazer a economia crescer, parecido com o que a Dilma fez em 2014, para conseguir manter a economia girando um pouquinho melhor para conseguir ganhar a eleição de 2026 e não cair tanto a popularidade assim. Tá? Esse cenário poderia levar a inflação para níveis muito altos. Tá? Inclusive, eu separei aqui um gráfico da inflação do Brasil ao longo dos últimos 13 anos aqui, porque ele mostra muito claramente o que eu quero dizer. O que acaba acontecendo aqui? Quando você tem uma política mais austera, né, como foi, por exemplo, no período do Temer, depois que ele conseguiu reduzir a inflação, você vê aqui que a inflação ela se manteve aqui, ó, Temer e o início do Bolsonaro, né? Depois ele acabou flertando com o populismo também. A gente ficou aqui, ó, entre 2% e 4, 4,5%, 5% no máximo por cento. Então o Brasil conseguiu essa média aqui de 3, 3,5%, que é a meta de hoje em dia. Sempre que o Brasil flertou com gastos públicos para conseguir elevar a economia, para conseguir melhorar, enfim, sempre que o governo tentou um atalho, ele acabou com taxas de inflação mais alta e depois se perdendo aqui. Tá? Agora, taxas de inflação mais altas do que aquele período Temer e agora a chance de se perder aqui. Tá? Estou excluindo aqui esse período pós-pandemia, que aí teve guerra da Rússia, da Ucrânia e etc. E aquilo ali é impacto que eu acredito que qualquer governo de direita ou de esquerda teria, porque, cara, o petróleo sai de $50 e vai para 130, o minério sai de 70 e vai para 210, enfim, né? Você não vai conseguir segurar isso, pode ser o melhor governo do mundo. Então, assim, o meu medo é que a gente tenha um câmbio que se aprecie muito e uma inflação muito alta. Tá? E acho muito difícil o governo agora mudar a política dele econômica, porque a política que o mercado pede é uma política que perde completamente a popularidade dele. Tanto é que o próprio Michel Temer, quando foi presidente, ele nem tentou, né, reeleição ou qualquer coisa, porque falavam disso, né, ele ainda era, entre aspas, primeiro mandato, mas ele não tinha popularidade nenhuma. A popularidade dele era 10, 12%. Né? Porque botou o Brasil nos eixos, mas às custas de não ter popularidade. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, tá, que a gente tem para falar por hoje. A inflação segue em alta, as perspectivas seguem em alta. Ponto positivo, muito positivo. O Banco Central, o Copom, mostrou que ele
está adotando um viés técnico, ele continua adotando esse viés técnico. Espero que ele continue adotando esse viés técnico e que o Brasil não busque atalhos, né? Normalmente, quando a gente busca atalhos, você acaba pegando um caminho que parece mais curto e que no final ele mostra que ele é mais longo, né? E eu vejo isso muito nos investimentos também, aproveitando para trazer aqui para o nosso racional, né? O que eu vejo de pessoas que querem ficar ricos rápidos, né? E aí acabam entrando em pirâmides, acabam entrando em outros investimentos que nem são regulamentados e que acabam, né, abrindo mão, às vezes, daquela poupança toda que a família tinha, em busca de um sonho que, obviamente, não iria se concretizar, é enorme. E aí aquele caminho que parecia mais curto, que ganha 5%, 10%, 15% ao mês, ou mesmo que é regulamentado, mas que é o ativo do momento e etc. Ah, agora vai tudo subir, etc. Não sei o quê, que aí todo mundo está feliz da vida. A pessoa acaba dando, ela acha que ela vai dar 2, 3 passos para frente, ela acaba dando 10, 15 para trás, né? E aí a gente perde a única coisa que a gente tem. Qual é a única coisa que a gente tem que não volta? É o tempo, né? Se você demora 10 anos juntando um determinado dinheiro, você investe num negócio, né? E ele dá errado, ou você investe em algum sonho, alguma coisa que chegou para você que parece ser maravilhoso, isso dá errado, você não perde aquele dinheiro, né? Óbvio que você perde aquele dinheiro, mas você perde muito mais do que isso. Você perde aqueles 10 anos que você demorou para juntar o dinheiro. Porque o dinheiro, provavelmente você vai conseguir recuperar ele. Só que, se demorar mais 10 anos, cara, agora você é 10 anos mais velho. Você já não tem mais esse tempo todo. Então, assim, o Brasil ele está em erros e erros e erros e erros, tá? Pelo menos, tá? Vamos botar a culpa do Brasil desde a República, né? Desde 1889. E a gente sempre busca os atalhos, né? E, cara, tá na hora do brasileiro entender que não adianta buscar os atalhos, né? O caminho é longo, o caminho é árduo e o caminho passa por fazer o dever de casa, né? O dever de casa é igual da nossa casa, é gastar menos do que a gente arrecada. Entendeu? Não adianta ficar forçando a barra no empresário que já paga um monte de imposto, porque isso só vai tirar dinheiro, só vai deixar o país mais pobre. Entendeu? É fazer o dever de casa. Ah, mas fazer o dever de casa tira popularidade. Então investe em educação boa, né? Porque não adianta também só construir um monte de escola. Investe em educação boa, que vai fazer talvez a próxima geração entender que às vezes você precisa passar por um momento mais difícil no país para depois você conseguir melhorar. E o Brasil sempre faz esse trajeto. Ele melhora em um dado momento, né? Melhorou a relação dívida-PIB lá com o Fernando Henrique. Aí melhorou lá no final do governo Lula. Aí melhorou no Temer. E aí depois sempre flerta com populismo, com dinheiro grátis, com alguma coisa que é um subsídio a mais para aquelas empresas que são amigas, né? Para não falar só que o problema é Bolsa Família, o BPC. Aí você aumenta os salários porque agora o caixa do governo está cheio. Aí servidor não, assim, político ganha mais, aí judiciário ganha mais, aí presidente aumenta o salário dele em 40%, 50%, aí verbas de gabinete aumentam. E aí acaba e vai embora de novo. E aí todo aquele trabalho vai para o espaço. E, cara, isso cansa às vezes, né? Isso cansa. O Brasil está de novo abrindo mão de todo o trabalho que tentou começar a ser feito ali com teto de gastos, em troca de mais 3, 4, 5 anos de populismo, e aí depois vai ter que vir um novo Temer, um novo Fernando Henrique, um novo, sei lá, outro aí que teve no passado, né, para conseguir reestruturar isso, né? Então, quer dizer, o Brasil ele aumenta a dívida dele ali, ó, no primeiro governo nosso, com Rui Barbosa, aumenta com Campos Salles,
Aumenta aí por causa da quebra do café, aí não teve jeito, aí foi a safra do café. Aí depois aumenta a dívida lá com Washington Luiz, aumenta a dívida com Getúlio Vargas, que vai fazer um monte de coisa. Aí aumenta com a ditadura militar. E, cara, e é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Entendeu? Então isso cansa às vezes. Né? Será que não está na hora de perceber que o Brasil ele precisa caminhar num rumo sem atalhos? Né? Ah, demora muito, mas é chato, mas será que os nossos filhos, os nossos netos não merecem isso? Entendeu? Mesmo que não seja pra gente. Enfim, gente, desculpa aí o desabafo, o vídeo desse era esse, tá? Pensando em bolsa, os ativos acabam ficando barato nessas condições, então a tendência é que a bolsa ela ande muito bem ao longo dos próximos anos. Tá? Pode não ser exatamente nesse ano, mas se você parar e olhar 5 anos para frente, muito provavelmente você vai ganhar um dinheiro absurdo. Mas o objetivo não é só esse também, entendeu? Enfim, abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.